Você entra no supermercado, enche o seu carrinho com produtos que têm rótulos verdes, selos light, integral e natural. Você acredita que está fazendo o melhor para a sua saúde. Mas e se eu te dissesse que, cientificamente, muitos desses produtos são piores que a sua versão original? Você acredita? Que eles possam estar desregulando os seus hormônios, inflamando o seu corpo e sabotando a sua vitalidade sem que você perceba. Fique comigo nos próximos 5 minutos, porque eu vou desmascarar 4 desses falsos alimentos saudáveis com a ciência que a indústria alimentícia não quer que você saiba. Vamos começar com o clássico do café da manhã, o suco de frutas. Parece inofensivo, parece saudável. Afinal, vem da fruta, que é natural. Mas o processo de industrialização muda tudo. Ao espremer a fruta e descartar a polpa e a casca, você joga fora o componente mais importante da fruta, que são as fibras, porque as fibras retardam a absorção do açúcar, o açúcar contido na fruta, a frutose, de modo que esse açúcar vai chegar no seu fígado de uma forma massiva, rápida, e o fígado não consegue metabolizar tudo isso de uma vez. Então o que ele faz? Transforma o excesso da frutose em gordura. Sim, isso mesmo. Você não está ingerindo gordura porque não pode, porque não quer, mas quando você ingere suco de frutas que não tem gordura, o excesso daquele açúcar vai ser transformado em gordura. E esse processo se chama lipogênese, de modo que isso contribui para uma situação chamada esteatose hepática ou gordura no fígado, a doença hepática gordurosa não alcoólica. E eu posso afirmar para você que existe uma epidemia silenciosa dessa condição, ou da popular gordura no fígado. Um estudo publicado num jornal de hepatologia mostrou que o consumo regular de bebidas açucaradas, incluindo sucos, está fortemente associado ao acúmulo de gordura no fígado. Você está dando ao seu organismo, no café da manhã, um choque puro de açúcar, com um impacto metabólico semelhante a de um refrigerante. A melhor opção, com uma fruta inteira, porque aí você vai incluir a fibra. E a fibra, ela retarda o processo de absorção do açúcar. Então, é muito melhor comer a fruta que fazer o suco. Agora, o segundo alimento, a granola industrializada. A imagem é de natureza, saúde, energia, mas a realidade do pacote é outra. A maioria das granolas comerciais é um veículo para açúcar disfarçado. Xarope de milho, melado, açúcar invertido, tudo isso é açúcar. Além disso, para criar aquela crocância, elas são frequentemente assadas em altas temperaturas, com óleos vegetais de baixa qualidade, como por exemplo o óleo de soja ou canola. Esses óleos são ricos em ômega 6, um ácido graxo pró-inflamatório, quando consumido em excesso, desequilibrando assim a proporção entre ômega 6 e ômega 3. E esse desequilíbrio na proporção entre ômega 6 e ômega 3 é um gatilho para a inflamação silenciosa sistêmica, o que está na raiz basicamente de quase todas as doenças crônicas, desde problemas cardíacos a desregulações hormonais e até em alguns tipos de câncer. Pior, o processo de assar carboidratos e gorduras juntos em alta temperatura cria um composto chamado EIGE, ou produtos da glicação avançada, que promove o estresse oxidativo ou excesso da produção de radicais livres, levando ao envelhecimento acelerado. E qual é a alternativa? Faça sua própria granola em casa com aveia, nozes, sementes e um fio de óleo de coco, por exemplo. Ou então leia o rótulo do produto que você está adquirindo e obtenha apenas aqueles que contenham grãos e castanhas, sem açúcar ou óleos adicionados. Terceiro alimento, iogurte light. Iogurte light ou zero gordura. A lógica parece boa,
Menos gordura, menos calorias. Mas o que a indústria coloca no lugar para chegar àquele sabor? Para compensar a falta de sabor e textura da gordura, eles adicionam espessantes. E o pior, adoçantes artificiais, como, por exemplo, a sucralose e o aspartame. A ciência sobre o impacto desses adoçantes no nosso intestino é preocupante. Estudos como o publicado na revista Nature sugerem que adoçantes não calóricos podem alterar a composição da nossa microbiota intestinal. Eles podem favorecer o crescimento de bactérias que não são benéficas ou que não são componentes da nossa flora intestinal normal. E isso levando a uma situação chamada disbiose. Só que a disbiose não afeta somente a digestão. Ela está ligada a alterações de humor, aumento da vontade por doces, e até mesmo uma resposta alterada à glicose. Ou seja, você consome algo para evitar o açúcar, mas acaba desregulando o seu intestino. Pode fazer com que você deseje mais açúcar. E a solução é simples: iogurte natural, integral, sem açúcar. Se quiser adoçar, use, por exemplo, frutas vermelhas, que são ricas em fibras e antioxidantes. É uma boa opção. Quarto alimento, pão integral. Esse talvez seja o mais enganoso de todos. A palavra integral nos faz pensar em grãos inteiros, fibras e nutrição saudável. Mas a maioria dos pães integrais adquiridos no supermercado, o ingrediente principal é a farinha branca refinada, a mesma do pão branco. Eles apenas adicionam um pouco do farelo de vó para dar aquela cor escura e a permissão legal de chamar de integral. O problema é que essa farinha, mesmo enriquecida, foi pulverizada. Isso significa que a sua superfície é enorme, permitindo que as enzimas digestivas quebrem em glicose quase que instantaneamente. E o resultado é um índice glicêmico alto, quase tão alto quanto do próprio pão branco, causando picos de glicose, que leva a picos de insulina e que a longo prazo leva à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura abdominal. Ou seja, olha a incongruência. Você acaba adquirindo um produto integral para evitar a gordura abdominal, mas é o produto que está ajudando a fazer a manutenção daquela gordura. Então, um pão verdadeiramente integral, ele é denso, pesado, você pega ele na mão, você sente o peso e você consegue ver os grãos e sementes nele. Dificilmente você vai encontrar esse grão no supermercado industrializado. Então, procure por pães ou pão onde o primeiro produto está descrito: farinha de trigo 100% integral. Ou melhor ainda, pães de fermentação natural, onde o processo de fermentação ajuda a pré-digerir os carboidratos, diminuindo assim o impacto glicêmico. Não se deixe enganar pela cor. Leia os ingredientes. Bom, então aí estão: suco de caixinha, granola industrializada no mercado, iogurte light e o falso pão integral. São 4 cavaleiros do apocalipse disfarçados de comida saudável. A chave não é ter medo de comida, mas sim entender o que você está comendo. Leia os rótulos, questione o marketing, priorize comida de verdade. Se este vídeo te ajudou a abrir os seus olhos, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum segredo de saúde, hormônios e longevidade. Comente aqui embaixo qual outro alimento falso, saudável que você conhece. Vamos criar juntos uma comunidade informada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.